Oi, pessoal! Como vocês estão? Bom, na nossa aula de redação de hoje, eu quero comentar algumas questões da atividade anterior, que foi um jogo sobre o texto dissertativo argumentativo, que é o tipo de texto que você cria para a redação do Enem. Como eu percebi que houve muitos erros, porque através do jogo a gente tem acesso ao número de erros de acertos de cada aluno. Então, eu preciso comentar essas questões com vocês, para que vocês entendam aquelas dicas que são muito importantes, as dicas que fazem parte das questões. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção para que vocês entendam, né, essas informações que foram passadas através daquele jogo. E uma das questões que apresentaram maior número de erros foi essa. O que pode ser usado na redação do Enem? Que havia essas 5 opções. Gente, a redação do Enem é uma redação bem objetiva, que tem que ser dito sem transparecer emoções, sem deixar de forma vaga. Então, para isso, você deve evitar usar reticências, né, ponto de exclamação, porque vai demonstrar frases assim com emoções. Deve evitar as abreviaturas, como etc. Em vez de usar etc., você diz o que realmente quer dizer, cita os pontos que você realmente quer citar, ou coloca entre outros, entre outras, mas não usa, evita colocar abreviações, né? Deve evitar interjeições, né? Oba, ufa, que bom, né? E o que você ainda vai poder usar são os parênteses, né? Os parênteses você pode usar. Os parênteses alguns alunos usam para colocar alguma explicação, né, sobre algo dito na frase. Embora eu também acho que você deve evitar os parênteses, mas eles podem ser usados. Como esses exemplos que eu colhi aqui de algumas redações nota 1000. Desde a sua gênese, considerando-se a perspectiva ibérica, né, que é uma observação que o aluno quis colocar entre parênteses. Nesse outro também, para modificar as tabelas de custos estabelecidas por empresas privadas, responsáveis pela distribuição de obras cinematográficas, mas a maioria dos alunos prefere, como nesse último exemplo aqui, colocar com travessão, essas observações que ele vai colocar usando travessão antes e depois. Então, os parênteses podem ser usados para colocar alguma informação que você quer acrescentar, né? Alguma observação. Mas se vocês observarem algumas redações nota 1000, vocês vão ver que a maioria dos alunos preferem usar até mesmo o travessão. Mas entre esses pontos que estão aqui, o que você ainda pode usar na redação são os parênteses. Não use essas exclamações que mostram emoção, não use abreviaturas como etc., ponto de exclamação e muito menos reticências, que são aqueles 3 pontinhos, tá? Você tem que dizer claramente o que você quer dizer, sem deixar as informações vagas. Essa foi a questão mais errada lá no joguinho que eu passei para vocês. Vamos ver outra. No texto dissertativo, não dê conselhos ao leitor, não converse com quem está lendo. Isso é certo ou errado? Gente, isso é certo. Muitos alunos ainda estão aconselhando nas redações, né, dizendo assim: você é capaz de mudar o mundo, adote estas medidas, faça a sua parte. Estão conversando com o leitor. Você não deve dar conselhos, não deve falar com quem está lendo a sua redação. Isso é um erro grave. Não cometa isso, não aconselhe, não chegue na conclusão dando conselhos sobre o que as pessoas devem fazer. Não converse com o leitor, certo? Esse é um erro grave. Então, essa afirmação aqui, não dê conselhos ao leitor, não converse com quem está lendo, está certa, ok? Vamos à próxima. Pode ser usado no texto dissertativo. Bom, gírias. Não, o texto dissertativo, gente, ele é uma linguagem formal, né? Ele não pode ser usado gírias, nem provérbios, né? Filho de peixe, peixinho é, ditados populares, expressões clichês, que são expressões usadas demais, né? Então, o que você pode usar são citações de especialistas, de filósofos, de sociólogos, de cientistas.
certo? De pedagogos, frases, pensamentos que não são usados constantemente pelas pessoas, que não são muito batidas, que não são muito clichês. O que pode ser usado no texto dissertativo são citações de especialistas, gírias de jeito nenhum. A linguagem do texto dissertativo é uma linguagem formal, culta, então não deve conter coisas muito usadas, palavras muito usadas pela população, tá bom? Usar ditados populares na redação deixa a redação pobre. Os avaliadores não gostam de ver o senso comum se repetindo. Ele quer que você crie, quer que você seja original, não quer que você fique repetindo expressões, frases que são muito usadas. Por exemplo, a esperança é a última que morre, a pressa é inimiga da perfeição, quem ri por último ri melhor, que são ditados populares, né? Provérbios, ditados populares. Não, você não deve colocar esses ditados muito usados na sua redação. A próxima, não use palavras radicais ou generalizadoras em seu texto. Em que opção isso não ocorre? Gente, você não deve colocar no seu texto algo que diz que todo mundo faz aquela ação, né? Todos os políticos são corruptos, ninguém é capaz de vencer essa dificuldade, né? São palavras que são radicais. Se você diz assim, todos os jovens passaram por ansiedade durante a pandemia, você não pode dizer todos, né? Você pode dizer a maioria, grande parcela, né? A maior parte, mas nunca dizer algo que engloba todo mundo, que generalize. Então, dessas expressões aqui, a palavra muitos é a única que não generaliza, porque quando você diz muitos, muitos jovens, muitos cidadãos, muitos indivíduos, você não se refere ao total. Você diz que é uma grande parte. Então, as outras palavras, elas generalizam, elas são radicais. Se você diz jamais isso vai acontecer no nosso país, sempre houve, né? Então, em algum momento, vai ter uma coisa que foi diferente, que não foi atingida por essas palavras. Então, não deve generalizar, é um erro grave. Para que seus argumentos sejam fortes e sólidos, é muito importante que evite generalizações. Falar que ninguém cumpre as regras, todo mundo desrespeita as leis, está errado, porque a gente sabe que tem quem respeita e tem quem cumpre. Então, você não deve generalizar, certo? Porque alguém não vai gostar de ser incluído nesse tipo de frase. Gente, outra questão que apresentou bastante erros foi essa. Qual expressão não é clichê? O que é clichê? É uma expressão muito usada, né, muito batida, que você deve evitar na sua redação. Então, entre essas 5, nos dias de hoje, hoje em dia, atualmente, na conjuntura brasileira e no passado, a que é menos usada é na conjuntura brasileira. Você deve evitar essas outras, porque elas vão demonstrar falta de criatividade, de originalidade no seu texto. Se você quer dizer no passado, que passado é esse? É no início do século XX, é no início do século XIX, né? Procure especificar. Então, deve procurar usar expressões, né, que não são tão batidas, que não são tão prontas, repetidas. Por exemplo, a população precisa se conscientizar, os jovens precisam se conscientizar, isso é usado demais. As crianças são o futuro da nação, né? Fechar com chave de ouro. O brasileiro não desiste nunca. São expressões usadas demais. Então, quanto mais criativo você for, maior vai ser a sua pontuação. Quanto menos você repetir frases que são muito usadas, mais pontuação você vai ter, certo?